Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo devocional do pastor Júnior Amaral. Quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo. Nós vamos falar sobre o tamanho de Deus e em algumas situações da vida em que nós tentamos de alguma maneira, ou pela falta de fé, ou pelas dificuldades ao nosso redor, a gente acaba diminuindo ou tentando diminuir o tamanho de Deus. Então quero compartilhar isso, mas quero convidar você também a se inscrever no meu canal. Escreva aí, clica aí no botãozinho, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quer que traga algum estudo, algum tema, deixa aí também, nós vamos levar em conta e tentar produzir sempre material para vocês. Então, se inscreva e depois vamos pro vídeo, tá bom? Olá, querido, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Pastor Júnior. Quero compartilhar com você a minha devocional baseada no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 26, vai contar o relatório dos espias. Como o texto é um pouco extenso, eu vou resumir para vocês o texto e vou contar um pouquinho do contexto. O versículo 31 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Pronto, só esse versículo aí. Aonde esse versículo está inserido? Ele está inserido no relatório dos espias. Quando Deus deu a Moisés a palavra de que daria uma terra por possessão, ao sair do Egito, o povo então peregrinou no deserto, e quando chegou às portas da terra prometida, Moisés então mandou lá um representante de cada tribo, 12 espias, para averiguarem a terra, a segurança da terra e tudo mais. Eles foram e trouxeram um relatório para Moisés e para toda a congregação de Israel. A maioria deles trouxe um relatório muito pessimista, mas a questão é o que de ruim havia ali. A história bíblica ela vai mostrar que a terra já era ocupada. Havia povos que então se tornavam historicamente inimigos do povo de Israel. Quando nós analisamos isso, nós vemos que o relatório daquelas pessoas, mesmo sendo um relatório pessimista, não era de tudo absurdo. Qualquer líder militar em sã consciência levaria em conta o que aqueles espias disseram quando eles apresentaram o relatório. Eles disseram: olha, a terra realmente é boa, está aqui alguns frutos, mas ela está cercada por todos os lados por povos inimigos, há gigantes, há guerreiros. Esse foi o relatório. Então o povo de Israel, quando ouviu esse relatório, desanimou, como a gente diz, caiu-lhe o semblante. Mas entra em cena um homem chamado Caleb, e ele então com muito entusiasmo diz: não tem disso não, vamos lá e vamos tomar posse da terra. Mas a questão é que o relatório daqueles espias, no versículo de número 31 que eu li, diz o seguinte: nós não podemos tomar posse da terra porque aquelas pessoas que estão lá, os guerreiros, o povo, são maiores do que nós, são mais fortes do que nós. A questão é que essa palavra que foi traduzida na nossa língua, essa expressão dizendo do que nós, na língua hebraica é mimeno. Mimeno. E os rabinos do Talmud interpretam essa passagem porque na verdade essa palavra ela pode significar do que nós ou do que ele. Como foi Deus que prometeu que daria a terra por possessão e que Deus daria vitória, Deus estava inserido naquele contexto de conquista. E quando aqueles israelitas falam: olha, a gente não pode vencer porque o exército é maior do que nós, a interpretação rabínica não está longe da verdade, porque eles na verdade estão incluindo Deus na jogada. Eles estão dizendo: é maior do que nós e maior até do que o nosso Deus. A fato é que nós fazemos isso também muitas vezes. Fazemos essa colocação desnecessária e vaga, não especificando que, na verdade, pode até ser maior do que eu o problema, a dificuldade, a enfermidade, enfim,
mas que essas coisas não são maiores do que o Deus que nós servimos, o Deus que deu a palavra, que deu a promessa, aquele Deus que cuida de nós. Então é preciso nós entendermos essa colocação, essa palavra, e estarmos sempre atentos para quando nos depararmos com as dificuldades que a vida nos apresenta, ainda que a primeira visão nos impressione, o nosso cérebro então seja treinado, seja colocado diante da palavra de Deus, e diante dessa palavra nós tenhamos a fé que vai sobrepor a nossa visão e vai dizer: não, o que eu estou vendo é uma dificuldade muito grande, mas ela não é maior do que Deus. Querido irmão, querido amigo, nunca em momento algum tente diminuir o tamanho de Deus e aumentar o tamanho dos seus problemas. Entenda que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, e mais do que criar, Deus criou, sustenta e governa todas as coisas. Então, Deus é maior do que tudo. Então, se Ele é maior do que tudo, ainda há esperança. E se você está aí diante de um problema muito grande, de uma dificuldade, de uma opressão, e você não consegue enxergar que Deus é maior do que esse problema, a solução é você buscar esse Deus, porque uma vez você unido a esse Deus, você vai entender que você não está sozinho. Então você não vai dizer como os espias: ele é maior, esse problema é maior do que nós. Você vai dizer: ele é maior do que eu, mas não do que o Deus que está comigo. Como é que você faz isso? A Bíblia vai nos dar o texto de profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte ao nosso Deus, porque Ele é grandioso e rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais elevados do que a terra, assim os meus caminhos estão mais elevados do que os seus caminhos. Amém? Busque a Deus enquanto Ele está perto. E aí nunca mais você vai ter a impressão de que os problemas que acometem você, sua família, o Brasil, o mundo, são maiores do que Deus. Deus é maior que tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que criou, que cria, que sustenta e que governa todas as coisas. A minha vida e a sua. Então, apresente Deus ao seu problema com confiança. E não fale que o seu problema é de nenhuma maneira maior do que Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você gostou dessa devocional e não se inscreveu aí no começo do vídeo, se inscreva agora, deixa aí o seu joinha. E um grande abraço do Pastor Júnior. Shalom!